Olá, o Conectado está no ar na Mega TV. A Europa está em alerta por causa de grande quantidade de jovens e adolescentes que estão se unindo a grupos extremistas. No Reino Unido, 3 garotas de 15 e 16 anos conseguiram, há poucos dias, embarcar para a Turquia e autoridades acreditam que elas já entraram na Síria para se juntar ao Estado Islâmico. De acordo com o governo britânico, 50 meninas já conseguiram deixar o país nos últimos meses. O caso das 3 garotas chocou o mundo e nem as famílias, nem a escola tinham ideia do que elas estavam planejando. Os governos estão sendo criticados pela facilidade com que os menores de idade estão conseguindo viajar para o Oriente Médio. Mas, enquanto autoridades buscam maneiras para evitar que esses jovens se unam ao Estado Islâmico, uma pergunta ainda não foi respondida. O que está atraindo esses adolescentes? Afinal, será que eles estão sendo enganados ou realmente acreditam em uma grande missão islâmica? Quem vai responder essas e outras perguntas é o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozikukie. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o que está atraindo tantos jovens para se unir ao Estado Islâmico. Os adolescentes no Estado Islâmico é o nosso assunto de hoje e o Conectado está começando. Reni, esses jovens estão vindo principalmente da Europa, de países como a Inglaterra e a França. Eles têm acesso a informações e provavelmente já conhecem o Estado Islâmico por causa das notícias e do horror, né? Na maioria das vezes, as famílias não têm nem ideia de que esses filhos tinham essa inclinação extremista, como foi o caso das 3 adolescentes britânicas. Então, como essas crianças estão sendo atraídas pelo Estado Islâmico? Bom, tem uma série de fatores, né, Silvia? Algumas das coisas é que essa ideia de que eles têm informação é relativa. Hoje os jovens captam a maioria da sua informação na internet e das mídias sociais, e nem sempre são fontes confiáveis. Você está no Facebook ou num Twitter, as pessoas estão replicando, compartilhando informações que ninguém sabe a procedência e a fonte. Muito ao contrário, não são normalmente os canais, os veículos de imprensa respeitados, com credibilidade, com jornalismo investigativo, comprometidos com a verdade, não com ideologias. Então tem muita desinformação na era da informação, porque tem um excesso de informação. Então, você não sabe filtrar muito bem, o jovem é exposto a muitas histórias diferentes por todos os lados, ele não sabe o que é verdade ou não, ele acaba convivendo ou compartilhando aquelas informações que está ali no grupo dele. A maioria das vezes são histórias relacionadas à teoria de conspiração, coisas dessa natureza, que não tem um embasamento factual, teórico. Isso atrapalha, isso faz com que esse jovem olhe para essa realidade e às vezes compre um discurso que não necessariamente representa a complexidade do mundo real. E sim com um discurso com facilidades, enfim, com saídas simples e que vão resolver tudo. Mas você acha que isso que pode ter acontecido, que esteja acontecendo em relação ao Estado Islâmico? Acho que esse é um dos fatores. Porque apenas, quer dizer, informação que está sendo divulgada para o mundo são os vídeos de horror, a crueldade que está acontecendo, o terrorismo em forma de crueldade. E é como se fosse um verdadeiro fascínio para esses jovens o que está acontecendo. E cada vez mais. Esses jovens são muçulmanos, na maioria? A maioria, sim. A maioria deles, sim. Mas você tem outros que não são muçulmanos que entram nessa história muito mais por uma causa, por uma ideologia, por uma sensação ou uma noção de que chegamos ao momento de transformação, de quebra da sociedade. A gente tem que lembrar uma característica muito fundamental do jovem, que o jovem carrega a semente da mudança, do idealismo exacerbado, até de um radicalismo, né, de um extremismo, de uma ingenuidade, de certa forma, de querer transformar as coisas de uma forma rebelde, quebrando paradigmas e desconfiando de tudo aquilo que é consolidado, conservador, ou aquilo que foi estabelecido ao longo do tempo. Então, as estruturas convencionais que nós temos de ordem, por exemplo, como o Estado, o jovem questiona isso, ele questiona a autoridade. Ele, por exemplo, defende anarquias. É muito fácil. Faz parte do jogo. É muito fácil desse momento de vida você acreditar que está tudo errado, então nós temos que derrubar tudo e construir um novo. Esse tipo de discurso tem um apelo muito grande.
Agora, então você está falando o seguinte, o conceito de glória do martírio e a clássica revolta juvenil em relação aos valores da sociedade é que podem estar levando esses meninos, esses jovens para lá. Sim, com certeza. E aí tem um aspecto de você participar disso, né? Então, vamos fazer parte dessa mudança. Como que eu contribuo? Eu quero me envolver, eu tenho menos a perder, eu gosto de correr riscos, eu estou disposto a sacrificar a minha vida. O jovem, ele vai mais longe, ele não consegue conceber os limites. Aí dizem que é um dos filhos até de um dos líderes, né? Quer dizer, aí já está realmente criando uma nova geração de revolucionários, já desde pequeno. Sim. Isso, assim, não é uma novidade, né? Crianças participando de guerras, a gente tem as crianças guerrilheiras, as crianças são exploradas e usadas em muitos combates ao longo da história do mundo. Isso não é algo específico desse discurso radical, jihadista, por exemplo, do Estado Islâmico, mas é algo comum. O ponto é que essa necessidade de você fazer parte de alguma coisa ou ver uma mudança através de quebra, que isso é importante a gente diferenciar, porque a mudança incremental eu participo do problema, eu entendo as diversas partes desse problema e eu contribuo para ele ser alterado, porque não tem uma resposta simples e fácil que vai satisfazer a solução de tudo. Tem diversos interesses em qualquer problema social que a gente estiver lidando, problema econômico, problema político. Então, isso não pode ser quebrado, destruído e construído do zero, como muitas dessas ideologias, e o jovem acredita nisso, ele quer uma solução imediata, o jovem ele é mais imediatista. Então, esses discursos simplistas, eles têm um apelo com o jovem, porque o jovem não está disposto a se engajar, a perder tempo, ele quer ir lá e resolver. E ele acha que, no caso, o Estado Islâmico está indo lá e resolvendo, nem que seja de outra forma. O Estado Islâmico tem um discurso radical onde ele coloca que ele é vítima de uma exploração, ou que ele realmente agora ele é forte o suficiente para combater o mal e restabelecer uma nova ordem. Essa ideia de novidade também atrai o jovem, essa ideia de que agora nós vamos solucionar tudo com uma vara mágica e tem alguém ou uma causa para eu me envolver e lutar. Estão lutando realmente. Também é altamente sedutor. Bom, eu preciso fazer um intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, o Conectado volta em instantes, ok? Instantes só, até já.